Senhor presidente, eu venho a essa tribuna nessa manhã para tratar de um tema que ainda não é fato concreto, mas que é preciso ser muito bem observado pelo Executivo Municipal, haja vista que nós temos acompanhado a população palmense passar por diversas problemáticas, e um desses temas foi amplamente debatido na manhã de ontem, acerca dos permissionários, e agora a informação que temos, senhor presidente, é de que a Secretaria de Ação Social encaminhou à PGM do município um pedido de análise com relação ao restaurante comunitário. Análise essa que a ação social entende ser necessário para fazer o uso daquele espaço, para se valer da alimentação, a apresentação do NIS, número de identificação social, que nada mais é o que chamávamos anteriormente de atestado de pobreza. Você apresenta o atestado de pobreza para poder ser usuário do restaurante comunitário. E, além de tudo, nessa mesma análise, senhor presidente, solicitando e sinalizando o aumento em 50%, porque nós lidamos aqui com números. De R$2 para 3 é um aumento de 50%. E nós queremos saber o que é que tem aumentado nessa velocidade, numa velocidade de 50%, se nós acompanhamos, e tem sido público essa informação por parte do Executivo, que nós tivemos um aumento considerável na arrecadação. Palmas da gestão da Nilmar para Palmas de hoje é uma Palmas totalmente diferente. O senhor vereador Juscelino Rodrigues era vereador naquela legislatura. Nós tínhamos os ônibus subsidiados pelo município e a população palmense andava nos domingos, sábado, domingo e feriados, e o município subsidiava na ordem de R$1 milhão o transporte público. Ora, nós passamos por um momento difícil de crise nacional e os usuários do restaurante comunitário têm uma sinalização por parte da Secretaria de Ação Social em um aumento de 50% no prato de refeição. Permite uma parte, nobre vereador Adão Índio. Nobre vereador, eu acredito que está enlouquecendo essa secretária, porque a crise que estão vivendo, e agora tem que ter um atestado de pobreza para comer lá, e o que eu vejo lá, que eu sempre participo, o mínimo 2, 3 vezes por mês, as necessidades que tem, e aquele restaurante onde que tem feito uma diferença nessa cidade. Muito, é família inteira, é pessoa de baixa renda, e é pessoa que não tem o que comer em casa, que apenas R$2, as pessoas têm aquela alimentação, e muitos ainda levam aquela sobra. É uma calamidade. Nós temos de ver isso e ver o que está acontecendo. Conte com esse vereador. Você deu a parte, não, vereador? Vereador Valdson da GESP. Vereador Rogério Freitas. Presidente, você traz um tema importante para a nossa cidade, porque o momento que nós passamos na economia do nosso Brasil, do mundo, que não é diferente no Tocantins e aqui em Palmas, a secretária, ela está um pouco equivocada. Se ela bota uma proposta dessa, que você tem que apresentar o NIS, logicamente vai reduzir o número de usuários naquele restaurante. É lógico que vai ter que aumentar o preço do prato, porque você vai diminuir o número de clientes, você vai ter que aumentar o preço. Então é melhor que deixe mais clientes usar o restaurante comunitário, que o preço da refeição vai cair, né? Então ela está na contramão do que está o Brasil hoje, está na contramão da economia, ela vai piorar mais a situação. E hoje isso não é surpresa para ninguém,
e está claro aí da dificuldade que a população está vivendo, até de colocar o alimento mesmo dentro da casa, fazer as 3 refeições por dia. E o restaurante comunitário, nesse momento, é um local que a gente percebe que a população está procurando cada vez mais. Então, eu acredito que o procurador-geral desse município vai pegar simplesmente essa proposta da secretária e vai rasgar, porque não é admissível isso acontecer e não tem o apoio do vereador Valdes, e eu acho também que não tem o apoio dessa Câmara. Muito obrigado. Uma parte, vereador. Vereador Juscelino Rodrigues. Eu acho que, igual Vossa Excelência tocou no assunto, já foi cortado do pequeno de coisas demais. Tirou o ônibus, tira mais isso, aumenta imposto, faz mais outra coisa aí. E agora, na hora da crise, que a carne está em alta, o arroz está em alta, o feijão está em alta, a cesta básica em geral está em alta, quer cortar ali a única refeição que o pequeno está tendo jeito de comer um arrozinho ali, um feijão, uma comida balanceada. Eles querem aumentar 50% ou cortar de certas pessoas. Eu fico pensando como que certos secretários que só pensam em prejudicar o menor. A gente tem que defender, aliviar o pequeno, porque é ele que vota. É ele que põe o prefeito, é ele que põe o vereador, é ele que põe o governador. O rico não vota, não. Ele não precisa do título para nada. Para que um empresário precisa de um título? Fala para mim. Só para tirar o passaporte. E olha lá, que nem para passaporte. Se ele não vai lá, não precisa, pode estar atrasado. Agora o pequeno precisa do título para pegar o cartão, o Bolsa Família, matricular um filho na escola e fazer outras coisas. E aí vem certas pessoas tecnocratas que não tem o coração é de pedra e quer prejudicar. Aqui eu sou radical contra, eu tenho certeza que Vossa Excelência e os demais vereadores é contra. E se for para vir para a Câmara ou qualquer coisa para aprovar, e mesmo que não vir, nós vamos bater. Obrigado, vereador. Boa parte, nobre colega. Vereador Claudemir Portugal. Essa casa tem estado atenta, e eu parabenizo Vossa Excelência por trazer esse tema para a discussão, e eu vou mais à frente. Eu acredito que essa casa precisa convidar, precisa convocar, quem sabe, a secretária Eliane Campos, que inclusive é do vosso partido, nobre colega, né? Adão Índia, do PSL, é uma companheira, e eu tenho certeza que ela precisa repassar essas informações dessa casa, quais são essas medidas, não é? Que medidas são essas, para que nós tenhamos condições de discutir, porque nessa situação que a cidade está passando, a comunidade não pode enfrentar mais esse baque, né? Muita gente que está aí à procura de emprego e não tem onde almoçar e se vale do restaurante comunitário. Precisamos discutir esse tema, precisamos chamar a secretária para esclarecer essa situação nessa casa. Obrigado, nobre. Secretaria Municipal de Ação Social. As secretarias de ação social, vereador Juscelino Rodrigues, elas são fomentadas pelo poder público justamente para atender as famílias menos favorecidas. É isso. Aqui na capital é na contramão. A Secretaria de Ação Social presta um desserviço à população palmense. Verdade. Senhor presidente, o líder do meu bloco é o vereador Milton Neres. Como ele não está, eu solicito o tempo do bloco a Vossa Excelência. É autorizado. Senhor presidente, é um desserviço à secretaria, ao município de Palmas. Desserviço, e aí eu vou pontuar. Só quem é de família humilde e carente nessa cidade sabe qual é o constrangimento e humilhação que tem para enterrar um ente querido no cemitério municipal. Não queiram passar por isso. As famílias do Brasil se acostumaram a fazer poupança para caso de saúde, para caso de emergência. Aqui em Palmas tem que fazer poupança para enterrar o ente querido. Porque se não tiver dinheiro, fica com o defunto nas costas. Isso criado pela Secretaria de Ação Social, que faz questão de fazer acepção entre as pessoas. Ser enterrado no cemitério público municipal tem que ser
sinalizado pela família se tem interesse ou não. Ou para entrar no transporte público aqui de Palmas, você precisa ter o NIS. O cobrador do ônibus, o motorista pede o NIS quando você entra no transporte público? O transporte, por ser público, só pode entrar quem tem atestado de pobreza? Para você matricular uma criança na rede pública municipal, você tem que apresentar o NIS? O NIS na rede pública municipal de educação serve como critério de desempate. Ele não é fator preponderante. Tem muito filho de rico matriculado e estudando na rede pública municipal. Nobre orador. E isso é importante. Está empolgado, pastor. Eu concedo a palavra ao vereador pastor João Campos. Nobre vereador Rogério Freitas, em relação ao que Vossa Excelência está levantando, em relação ao restaurante comunitário, nós precisamos de verificar essa situação com carinho, porque, na verdade, é praticamente inacreditável que o poder público está querendo fazer se essa situação é realidade. Isso é algo bastante sério, complicado, que traz uma série de problemas para a sociedade mais carente. Há algum tempo atrás, eu vinha falando, principalmente com o senhor secretário de Finanças, sobre a situação de Palmas, onde as taxas, os impostos são exorbitantes e as pessoas estão indo para o Luzimangue, para Porto Nacional, para a Aparecida do Rio Negro, para o Lajeado, abrir a sua representação comercial. É um caso típico que eu estou falando. Eu tive com ele, com o presidente da Associação dos Representantes Comerciais, no sentido de mostrar para ele que os valores que estão sendo cobrados é muito alto e que precisa de reduzir, principalmente para o ano que vem, e ele dizendo que não, etc. e tal. Mas Vossa Excelência está falando algo muito interessante em relação aos defuntos, que ou se faz uma poupança para sepultar essa pessoa, ou então vai se sepultar em Lajeado, vai se sepultar em Tocantina, em outro município, no Luzimangue, porque realmente quem já passou por essa situação, e eu já passei por reiteradas vezes lá na Secretaria, é algo humilhante, sério, e nós precisamos de olharmos isso com carinho, porque a pauta que você está levantando é uma pauta interessante e justa, e nós conta com o nosso apoio, conta com o esforço em relação a essas questões. É humilhante, vereador pastor João Campos, e constrangedor. O momento mais duro que uma família encontra é quando tem que enterrar um ente querido. E ficar com esse ente querido nas costas, sem poder sepultar no cemitério público municipal. Olha o tamanho da contradição. Porto Nacional recebe nossos defuntos. Se quiser enterrar no Luzimangues, pode, é Porto Nacional. Palmas, não pode. Olha o tamanho do contraditório. Lá pode, aqui não pode. A secretária, ela vive em um mundo da fantasia. E eu, diferente de que muitos pares fazem, vou escolher cuidadosamente minhas palavras. Vou escolher cuidadosamente porque vi na semana passada o vereador Milton Neres ser combatido pelo Paço Municipal por se reportar à secretária de uma pasta. Mas essa secretária especificamente, ela está em discordância com o Paço Municipal. Nós vimos o prefeito da cidade se vangloriar, dizemos que temos o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, mais alto da região norte. E essa secretária quer que Palmas tenha a Secretaria da Miséria Absoluta. A Secretaria da Ação Social é a Secretaria da Miséria e da Pobreza Absoluta. Porque se não for pobre, se não tiver atestado de pobreza, não pode enterrar seus defuntos, não pode comer no restaurante comunitário e, consequentemente, não pode viver em Palmas. E não pode viver em Palmas. Ora, que contradição é essa? Onde é que nós estamos? Nós estamos refém de secretários que querem ditar os ritos do município,
que querem fazer de suas pastas pequenas secretarias, pequenas prefeituras, onde as decisões são tomadas de forma monocrática. Não existe democracia em decisões como essa. Esses prefeitinhos têm que saber que no município de Palmas existe uma Câmara que os fiscaliza e que vai verificar a aplicação dos recursos. Eu peço 2 minutos pelos apartes que tive, meu presidente. Vou conceder a palavra ao presidente da CCJ dessa casa, meu amigo e companheiro vereador Emerson Coimbra, porque essa pasta, essa conduta precisa ser acompanhada e verificada por essa Casa de Leis. Concedo a parte a Vossa Excelência. Eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência, vereador, pela discussão. Tivemos reunidos agora há pouco com o vereador, tive reunido com o vereador Walter, o vereador Lúcio, acho que até comunicar o vereador Pastor João Campos, são membros da comissão CCJ, já fazendo de primeira instância o convite da secretária para pontuar alguns contratos que foram feitos perante a Secretaria de Cultura no período dela presidente da Fundação Cultural, e também para detalhar, entre outras coisas, que tem feito e prejudicado muito a gestão da cidade, essa questão do cemitério, entre outras coisas, a questão também de cesta básica, entre outras coisas. A gente vai fazer o convite para ele estar vindo aqui, e caso ela não venha com um monte de desculpa, a gente vai estar fazendo a convocação para a gente estar sentando na comissão CCJ, para a gente estar definido, estar detalhando tudo isso que está acontecendo, porque a gente não pode deixar, como Vossa Excelência acabou de citar, são prefeituras são prefeitinhos que estão sendo postos em cada uma dessas secretarias. Tem secretarias que são mais políticas, porque entende que realmente o povo quer, mas tem secretaria que não se faz política. Eu acho que ação social, viu, secretário, viu, presidente? Ação social realmente deveria ser a secretaria política do município. É a política com o povo, é a política da cesta básica, é a política de um auxílio que o povo precisa. Então, a gente vai estar convidando ela para vir para cá, para a gente estar conversando com ela, detalhando todos esses detalhes que tem nas 2 secretarias que ela representa. E é isso. Obrigado pela parte. Concedo a palavra ao vereador Lúcio Campelo. Eu tenho batido numa tecla e quero reafirmar. Por exemplo, o IDH, ele é medido de 10 em 10 anos. Então, o atual gestor dessa cidade foi premiado com o melhor IDH da região norte, a melhor cidade do Brasil, na garupa do prefeito Raul. Porque o crescimento na educação, na saúde e na qualidade de vida se deu no período de 8 anos de gestão dele. E medindo os 10 anos, esses 2 anos e meio de gestão do atual prefeito, não somou nem contribuiu, pelo contrário, nós estamos aí vendo greve, posicionamento de greve da saúde, na educação. Então, quer dizer, ele está na garupa do prefeito Raul Filho, que ele criticou, foi visitar o prefeito e falou que o Raul era prefeito de fazer recapeamento. Ele parece que não conhecia a nossa cidade. Hoje eu estou vendo ele fazendo recapeamento depois de ter pintado a faixa de pedestre. Pintou a faixa de pedestre, depois passou o recapeamento por cima. Gastando dinheiro. Quer dizer, prefeito da mentira, da enganação, prefeito das grandes reformas superfaturadas. Eu agradeço a parte, Vossa Excelência. Eu agradeço, senhor presidente, pelo tempo que me foi concedido e tenham todos um bom dia. Fui procurado pelo secretário de governo da gestão, Carlos Amasta, para abrir uma conversa no sentido de aliviar o trabalho de fiscalização que nós estamos fazendo junto à gestão, pedindo que eu aliviasse o secretário Marcílio Ávila, que eu aliviasse a gestão, e eu queria externar isso publicamente, até porque nós temos um compromisso com essa sociedade, porque quem me elegeu foi esse povo, pela vontade de Deus, e eu não vou abrir mão de cumprir com a minha missão.
em hipótese alguma. O meu trabalho de fiscalizar as ações do poder público vai continuar. Se estiver errado, eu cometer o equívoco, eu venho a essa tribuna me desculpar, baixar a cabeça, dizer, olha, eu apontei, estava errado. Eu tenho humildade suficiente para isso, mas não vou deixar, em hipótese alguma, de cumprir com a minha missão. Agradeço a atenção, a referência, a deferência do secretário com relação ao vereador Lúcio Campelo, mas o meu compromisso é com Palmas. Eu tenho um instrumento e um sentimento dentro de mim, da minha vida, que eu não tenho medo nem de morrer. A vida passa. Nós estamos vivendo um mundo cruel, um mundo onde o ser humano está perdendo o sentimento, o carinho, o respeito pelo próximo. Nós precisamos pensar coletivamente. Por que eu tenho que ter minha vida resolvida e o resto da sociedade arrebentada? Eu não quero isso. Eu quero dividir, eu quero partilhar, contribuir com a sociedade. Saber que eu estive nessa Câmara por 1, 2 mandatos, se Deus permitir um terceiro estar aqui, mas saber que eu dividi, que eu partilhei, que eu contribuí com a sociedade. Eu já vi e participei de vários eventos e que o fim da vida, quando chega, chega igual para todo mundo. Então, por que eu não tenho que partilhar dessa vida com serenidade, com seriedade? Eu agradeço a deferência, mas nós vamos cumprir com a nossa missão de continuar a nossa fiscalização. E eu tenho batido aqui, senhor presidente, numa tecla, dizendo que o prefeito Carlos Amasta é mentiroso, que está mentindo para a cidade, que ele está enganando a cidade. E outro detalhe, eu não sei se eu enxergo mais que alguém, mas eu falo isso desde o início da gestão. A tecla até já apagou a letrinha, mas eu venho batendo nela. Eu gravei seu lugarzinho direitinho onde que é. Para vocês terem uma noção de que a gente trata com a verdade, trata com seriedade. O Ministério Público Federal me pede a suspensão do processo de licitação do BRT. Por quê? Porque mentiram dentro do processo. Hoje, Palmas, para poder trazer esses recursos para a implantação do BRT, foi mentir, inclusive com conivência da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal foi conivente nesse processo de mentira, de engodo. Ora, cadê o compromisso desse órgão federal com essa cidade, sendo conivente com um processo desse? Dizer que Palmas transporta 45 mil pessoas de hora em hora, em sentido duplo? Ah, brincadeira! Esse prefeito Carlos Amasta é o maior enganador, é o estelionato político-eleitoral, e que a sociedade, por falta de consciência, deu crédito a ele. E ele está metendo a mão no dinheiro público dessa cidade. Um absurdo o trato que ele está dando aos recursos públicos e o crédito que essas pessoas concederam ele à urna. Desrespeitoso. Ele não valorizou o voto que deram a ele nessa cidade. A cidade precisava de alguém que ajudasse a construir algo melhor. Mas ele fez sim, ele cresceu. Ele aumentou a receita, enfiando a mão no bolso do cidadão, aumentando o IPTU. Hoje nós temos 50 mil pessoas nessa cidade com o nome aqui no cartório, protestado. 50 mil pessoas hoje que não pode comprar a prazo, enfraquecendo a iniciativa privada, o micro e pequeno e médio empresário. O cidadão que precisa comprar uma televisão, senhor presidente, em 10 pagamentos de R$120, ele não pagou IPTU. Ele inviabilizou o cidadão de comprar e de pagar. Olha, ele está inviabilizando a nossa cidade. E um outro detalhe, o próprio Luiz Massaro, que é o presidente do Instituto de Planejamento Urbanístico da cidade, deu uma declaração em Goiás, numa entrevista, de que Palmas não concebia, não cabia o BRT. E o prefeito Carlos Amasta insistindo, de olho na comissão dos milhões de reais que seriam destinados a essa cidade. Eu quero aqui parabenizar o Ministério Público Federal, e que a Justiça do Tocantins acate, o mais breve possível, suspenda esse BRT.
Nós vamos continuar com as nossas dificuldades, mas não vamos torcer para que isso ocorra e as pessoas sejam lesadas. Aliás, como é que me explica agora os gastos com os recursos que já foram destinados aos impactados do BRT? Estão abrindo negociações com um processo desse porte. E aí vem com a história de DH, pagando com dinheiro público para ganhar prêmio, para aparecer como melhor prefeito do Brasil. O IDH mede de 10 em 10 anos. O IDH de Palmas, se hoje de fato se tornou e o fez ele melhor prefeito, foi na garupa do prefeito Raul, que passou 8 anos enfrentando dificuldade dessa cidade, mas não aumentou os impostos, engoliu as suas dificuldades, mas melhorou a educação do município, investiu na saúde. Não tínhamos uma cidade tão limpa e tão bonita, mas o povo tinha horizonte de crescimento e desenvolvimento. A minha juventude tinha horizonte para isso. E hoje nós estamos vendo aí, o prefeito já começou a rasgar pesquisa. Fizeram uma pesquisa que ele mandou fazer no Parque Sazamar. Lá no Parque Sazamar, onde ele mentiu para o povo que gastou 8 milhões, e se você for lá agora, eu mostro para você, meio fio quebrado, cano de água estourado, que ele fez a reforma e deixou lá do mesmo jeito. A Casa Sussuapara, que é dentro do Parque Sazamar, está lá sem uma gota de tinta pintada ou reformada. Mas a pesquisa ele fez lá, onde ele é o melhor lugar de ser avaliado da cidade. Lá ele está perdendo, é feio. Você imagina o que é que essa cidade... Me concede uma parte, vereador? Com satisfação. É só a título de dúvida aqui, vereador. Quando o senhor fala que no projeto de viabilidade, essas 40 mil pessoas que andam nos ônibus da nossa cidade, ela é no presente ou é um projeto futuro que eles estão com essa estimativa para 40 mil pessoas hora na nossa cidade? Não, eles estão, meu senhor vereador, o projeto que eles estão dizendo é o seguinte, que Palmas transporta, no período de 3 horas, 45 mil, hoje. Hoje. E o prospecto que o Ministério Público fez, daqui 2020, se não me engano, nós vamos transportar 6 mil. Hoje nós transportamos 3.700. Ele levou para 45 mil para convencer o governo, o Ministério das Cidades, a liberar o recurso, com conivência da Caixa Econômica Federal. Eu estou com a matéria na mão, em seguida vou passar a Vossa Excelência. É mais uma mentira, é mais um engodo. Obrigado. Tá. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Senhor presidente, eu quero dizer a Vossa Excelência que esse momento de ver Vossa Excelência e os demais pares apertando esse prefeito, isso solidifica a democracia no nosso município. Isso demonstra para a sociedade que essa Câmara, de fato, tem um compromisso acima da média com a nossa cidade. Nós precisamos trabalhar de forma que os recursos que foram cobrados, ampliados, aumentados, alterados, que colocou o nosso povo em dificuldade, nesses quase 3 anos, a receita cresceu em mais de 300 milhões de reais. Não tem uma obra do prefeito Carlos Amasta nessa cidade. O que nós vimos foi a maquiagem, uma pintura de meio fio, uma grama que está morrendo, e mais nada, o dinheiro sumiu. Agora eu tenho informação de que está com uma obra de 30 milhões de dólares na Colômbia. Tirando os recursos de Palmas e colocando na Colômbia. Mas a culpa é da sociedade que o escolheu. Muito obrigado, senhor presidente.